Livro Só Se For Para Sempre, de Maureen Child. Julia, romance nova cultural. No capítulo anterior, Dave havia brigado com Mary, porém estava indeciso, com medo de um dia, quem sabe, formar uma família com Mary. Vamos ver como é que ficou esse último capítulo? Tudo o que estou dizendo, querida irmã, é que você ao menos deveria lutar por ele, só isso. Mary olhou para a irmã caçula. De férias na universidade, Gina não tinha muito o que fazer e vinha repetindo exatamente a mesma coisa havia 3 dias. A paciência de Mary estava prestes a se esgotar. Claro que queria lutar por ele. Claro que o desejava ao seu lado pelo resto da vida, mas também tinha o seu orgulho. Confessar a Dave todo o seu amor, já fizera a sua parte. Agora só lhe restava esperar. Gina, porém, tinha uma opinião totalmente diferente da de Mary. Por isso, continuou a insistir. Você deveria ir ao Fort Pendleton, olhar bem dentro dos olhos daquele sargento que consegue ser mais cabeça dura do que nós duas juntas e dizer que o ama. Mary deu uma risada forçada. Eu já disse que o amo e não adiantou nada, nadinha mesmo. Gina sentou-se em um banquinho que havia ao lado da prateleira de ferramentas. Não seja por isso. Vá até lá e diga mais uma vez e outra se for preciso. Vença-o pelo cansaço. Mary continuou a mexer no motor de um dos fuscas velhos que mantinha à disposição dos clientes. Era provável que precisasse trocá-lo. Eu não posso fazer isso, Gina. E minha dignidade, onde fica? Gina já estava perdendo a paciência. Sua dignidade não virá consolá-la à noite, quando a solidão descer no seu manto sobre você. Mary levantou a cabeça e, olhando para a irmã caçula, esboçou o primeiro sorriso genuíno daqueles últimos dias. Ei, o que deu em você? Ficou poética de repente? Gina levantou-se e aproximou-se dela. Eu só queria que você risse um pouco. E eu acho que eu consegui. Depois de uma breve pausa, Gina continuou. Olhe, Mary, eu vou lhe dar o mesmo conselho, mas pela última vez. Vá atrás dele. Lute por sua felicidade. Esqueça seu orgulho. O máximo que pode acontecer é receber um outro não. Outro não. Mary estremeceu. Já estava cansada de tantas respostas negativas, de tanto pouco caso, de todo aquele desprezo. O sorriso que ainda há pouco iluminara o seu rosto havia desaparecido, dando lugar a uma expressão cheia de dor. As lágrimas não tardaram a surgir em seus olhos e, aos prantos, jogou-se nos braços protetores de sua irmã. Por que ele não me ama, Gina? Como assim? Os relatórios ainda não estão prontos? Dave gritou ao telefone. O soldado do outro lado da linha balbuciou uma desculpa qualquer, mas Dave se recusou a ouvi-la. Não quero saber de nada, seu incompetente. Quero o trabalho pronto até amanhã de manhã sem falta, entendeu? Bateu o telefone com toda a força e jogou-se em uma poltrona. Mas que droga! Não deveria ter falado daquele jeito com o soldado. Até que ele era um jovem esforçado. Até poucos dias atrás, pouco estaria se importando com qualquer pequeno atraso. Agora era como se até as coisas mais insignificantes do mundo tivessem o dom de irritá-lo. E também havia percebido outro lado mais curioso. Seus amigos estavam evitando. Não os culpava. Devia mesmo estar tão ranzinza e mal-humorado que, se fosse qualquer outra pessoa, evitaria chegar perto da própria sombra. Os últimos dias sem Mary tinham sido os mais longos e sofridos de toda a sua vida. Seu apartamento parecia sufocá-lo. Seu mundo estava desabando sobre a sua cabeça. E seu futuro... Bem, não iria pensar naquilo. Não naquele momento. Não conseguiria suportar tantos sentimentos negativos. Mary Santini. Todos os seus problemas se resumiam naqueles 2 nomes. Ele a abandonara, deixando tudo mal resolvido entre eles. Por alguma razão, havia se convencido de que poderia fazer aquilo, que poderia partir como partira tantas outras vezes. Mas agora as coisas haviam se complicado. O fato de ficar sem vê-la não estava sendo de nenhuma ajuda. Sua mente estava impregnada das lembranças de seu rosto, de suas mãos, de sua voz, do seu sorriso, daqueles olhos verdes que pareciam ler sua alma. Havia-lhe dito que não pretendia se afastar,
até que o caso da gravidez fosse esclarecido. O que faria se ela estivesse grávida? O que faria se não estivesse? Arranjaria outra namorada e esqueceria que um dia a conhecera? Bem, sempre existia a possibilidade de um bebê estar a caminho. Tal pensamento lhe trouxe um sorriso nos lábios. Deus Todo-Poderoso, o que seria aquilo? Algo parecido com esperança? Levantou-se da poltrona e começou a andar de um lado para o outro, as botas fazendo barulho contra o chão de cimento. Então parou diante da janela e olhou para o jardim do forte. Soldados passavam apressadamente, um helicóptero pousava mais adiante, um batalhão fazia exercícios de rotina, caminhões carregados de alimentos estacionavam em frente ao depósito. Tudo exatamente conforme o previsto. Aquela base era exatamente igual às outras por onde havia passado durante toda a sua vida ativa na Marinha. E também seria igual às outras por onde ainda iria passar. De súbito, o futuro pareceu se abrir à sua frente. Ainda olhando pela janela, ele se viu mudando-se para uma outra base, fazendo e desfazendo malas em apartamentos estranhos e apertados. Sempre sozinho. Sempre recomeçando, nunca criando raízes. Nunca tendo laços com nada e nem com ninguém. E quando a velhice e a aposentadoria chegassem, o que seria da sua vida? O que teria? Uma porção de condecorações? Uma porção de medalhas pregadas em um uniforme que nunca mais iria usar? Estaria sozinho, é claro. Como estivera a vida toda, sem amor, sem ter sido amado. De repente, aquilo já não era mais suficiente. Queria mais da vida. Havia conhecido sentimentos profundos que nem sabia que existiam. Sim, era aquilo mesmo. Um futuro sem Mary parecia agora algo tenebroso demais sequer para considerar. Quando era criança, vivendo em orfanatos que mais pareciam um pedaço do inferno, costumava ficar horas acordado à noite, desejando que as coisas fossem diferentes. Desejando um lugar para chamar de lar. E agora que tinha uma chance de provar daquela vida, virar as costas e fugir como se fosse um idiota. É isso mesmo que eu sou. Disse ele em voz alta. Um perfeito idiota. Falando sozinho, companheiro? Davis voltou-se assustado e deu de cara com o sargento Nick Peretti, que havia entrado no escritório sem que ele tivesse percebido. Ah, oi, Nick. Não tinha visto que você estava aí. Seu amigo deu um sorriso. Aposto que há uma mulher no meio dessa história. E há mesmo. Mas não é uma mulher qualquer. Minha mulher. Se é que eu já não estraguei tudo, né? Nick Peretti aproximou-se dele e encostou a mão em seu ombro. Amigo, então não perca tempo. Corra atrás dela antes que seja tarde demais. Dave correu até a porta. É exatamente isso que eu vou fazer. Boa sorte! Ainda exclamou o sargento Peretti. Mas Dave já havia saído. Gina estendeu-lhe um lenço de papel. Está tudo bem, querida. Agora seque os olhos. Mary fez o que lhe foi mandado. Então olhou para a irmã e balançou a cabeça desanimada. Eu não sei o que fazer, Gina. Quero dizer, é claro que eu sabia que ele iria partir um dia. Só não sabia que iria doer tanto. Como assim você sabia que ele ia partir um dia? Ora, Gina, todos os rapazes que namorei foram embora. Todos sem exceção. E você acha que sabe o motivo disso ter acontecido? É claro que sei. É porque não sou tão bonita quanto você e Ângela. Sou uma mecânica. Será que já esqueceu disso? Não. Não me esqueci. Mas posso saber qual é o problema com essa profissão? Mary respirou fundo. Ora, Gina, você passou a vida me dizendo que os homens em geral não gostam desse tipo de atividade pouco feminina. Não lembra? Bem, vamos dizer que eu falava isso porque sentia um certo ciúme da sua competência profissional. Mas agora me responda uma coisa. Por quem David se interessou? Por mim? Por Ângela? Ou por você? Por mim. Ela foi forçada a admitir. Certo. E o fato de você ser mecânica não o impediu de levá-la para a cama, não é? Não. Então, qual é o problema? Você conserta carros para viver. Outras pessoas são médicas, dentistas, advogadas ou empresárias. Posso saber qual é a diferença? Não é isso, Gina. O problema é que ele nunca teve uma família e jamais aprendeu a amar.
Conversa mole. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu explico. Então, nosso herói nunca teve uma família, nunca amou. O que há de tão dramático nisso? Uma pessoa pode aprender, querida. Ninguém nasce sabendo. Será que nunca pensou nisso? Gina fez uma pausa, então, recobrando o fôlego, continuou. Olhe, você é a única pessoa que pode e deve decidir o que fazer. Mas se eu tivesse no seu lugar, não desistiria com tanta facilidade assim. Mary bem que gostaria de achar que ainda havia uma chance para o seu triste caso de amor. Mas será que o fato de manter acesa a chama da esperança não iria levá-la a outra decepção? Eu não sei, Gina. Estou tão confusa. Bem, pense bastante e tome sua decisão. Ela olhou para o relógio. Ora, já estou atrasada para a minha aula de dança do ventre. Olhe, querida irmãzinha, seja lá o que você decidir, fique sabendo que nós sempre estaremos ao seu lado. Momentos depois, Mary observava a irmã deixar a oficina. Nunca havia se sentido tão confusa e indecisa na vida. Sentou-se no chão da oficina e apoiou a cabeça nas mãos. Começou a pensar no futuro e no mundo que a esperava. Um mundo vazio e acinzentado. Um mundo triste e sem cor. Iria enfrentar o futuro sem David Garvey. Não podia permitir que tal coisa acontecesse. Então, no espaço de uma fração de segundo, tomou sua decisão. No dia seguinte, iria atrás dele no Fort Pendleton. E daria um jeito de convencê-lo a mudar de ideia, de aceitá-la em sua vida. Por nada no mundo iria desistir de David Garvey tão facilmente. Pediria, imploraria, se necessário, para ficar ao seu lado. E que seu maldito orgulho fosse para o inferno. Mary? Ela quase soltou um grito e levantou-se de um salto. Estava tão perdida nos próprios pensamentos que nem percebera que ele havia entrado na oficina. Ele, o homem dos seus sonhos, David Garvey. Aquela era a primeira vez que o via de farda e precisava admitir que era uma visão e tanto. Como um homem podia ser assim, tão bonito e atraente? Hã? Oi, Dave? Eu não esperava vê-lo aqui. Que surpresa agradável. Ele pigarreou. Eu lhe trouxe algo. Está dentro do meu carro. Espere um minutinho que eu já volto. Confusa, Mary observou deixar a oficina e voltar momentos depois com um lindo vaso nas mãos. Seu coração disparou. O que será que ele estaria querendo dizer com aquilo? Será que estava lhe dando um presente de despedida? Eu lhe comprei esse vaso, Mary. A voz dele estava carregada de emoção. É um pinheirinho. Daqui a pouco ele irá crescer e se transformar numa linda árvore. Mary engoliu em seco. Posso perguntar o motivo desse presente, Dave? A troco de que você está me dando esse pinheirinho? Mary respirou fundo enquanto aguardava pela resposta. Aquela conversa estava ficando mais difícil do que havia previsto. Talvez você vai dar uma risada, mas eu encontrei essa metáfora para lhe mostrar que já estou pronto para criar raízes. Ela sentiu que a oficina girava à sua volta. Será que tinha ouvido direito? Tem certeza do que está me dizendo, Dave? Tenho. Certeza absoluta. E quando ele estiver um pouco maior, vamos plantá-lo juntos no jardim da nossa casa e enfeitá-lo todos os natais, pelo resto das nossas vidas. Mary teve vontade de pular de alegria, mas mandava ao bom senso que se controlasse. Todos os natais? Claro que sim, bobinha. Ela ainda não conseguia acreditar naquilo que Dave havia dito. Parecia ele estar sonhando. Eu não sei o que dizer, Dave. Então não diga nada. Só escute, meu amor. Ele sorriu ao ver aquele rosto tão doce e suave à sua frente. Um rosto inesquecível. Eu passei esses últimos 3 dias sendo um verdadeiro canalha. Gritei com meus colegas, transformei a vida de todo mundo no Fort Pendleton num verdadeiro inferno, só porque sou um tremendo idiota. Mary continuava olhando, sem dizer nada. É isso aí, querida. Esses últimos dias foram terríveis, mas pelo menos fizeram com que eu descobrisse uma coisa. Davis fez uma pausa significativa. Sem poder se conter, Mary perguntou. E o que foi que você descobriu? Que estou cansado de ser um homem solitário. Estou cansado de fingir que adoro a vida que levo. Basta, Mary. Eu quero mudar.
Quero criar raízes, ter uma família, fazer parte dela. Depois de uma pausa significativa, ele acrescentou: eu quero você. Mary não disse nada. Limitou-se apenas a encará-lo com aqueles olhos verdes que tanto o encantavam e que faziam lembrar-se de duas esmeraldas. Eu vou deixar a Marinha. Meus dias de fuzileiro naval chegaram ao fim. Quero me estabelecer nesta cidade, ao seu lado, se você me quiser. A surpresa roubara a voz de Mary. Depois de alguns minutos, ela olhou e perguntou: quer mesmo? Sim, quero. Vou montar uma funilaria. Podemos ser sócios em tudo. O que você acha? Dave, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas para mim é como se já tivéssemos nos encontrado há milhares de anos. Também tenho a mesma sensação. Parece que já vivemos juntos em outra vida. Case-se comigo, Mary. Por favor. Tenho medo de pensar em perdê-la. Aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Dave, se tivesse sentindo obrigado a fazer tudo isso por causa de uma eventual gravidez, não. Ele a interrompeu prontamente. De jeito nenhum. Se um bebê estiver a caminho, melhor ainda. Mas quem eu quero, quem eu preciso de verdade, é de você. Só de você. Dave, eu te amo, Mary. Ela nunca havia imaginado que um dia pudesse ouvir tais palavras. Você me ama? De verdade? Amá-la mais é impossível. Dave sorriu. Eu te amo e não tenho mais medo das minhas emoções. A única coisa que me apavora nesse mundo é ficar sem você. Isso nunca vai acontecer. Então você aceita o meu pedido de casamento? É claro que sim. Casar com você é o que eu mais quero da vida. Aliás, se você não tivesse vindo aqui hoje, eu iria procurá-lo no Fort Pendleton amanhã de manhã. E lutaria com todas as forças para tê-lo ao meu lado. Dave deixou o vaso em cima da mesa e puxou-a para junto de si num abraço apertado. E no momento em que seus lábios se encontraram, percebeu que havia chegado em casa. Finalmente. Olha, que linda história! Ou seja, David Garvey finalmente percebeu que tinha que deixar aquela vida de viajante, de homem sem compromisso, para justamente encontrar o seu amor com Mary, formar uma família e viverem felizes para sempre. E aí, o que você achou da história? Se gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí com os amigos, porque realmente, hein? Que história maravilhosa! Só se for para sempre. Realmente a história de David Garvey e Mary foi para sempre.